Então, já iniciando as notícias internacionais, começando justamente falando um pouquinho quais serão sobre os próximos passos do Fed. Exatamente. Essa semana o mercado vai estar muito de olho no simpósio de Jackson Hole, que é um evento econômico muito importante, reúne autoridades monetárias do mundo inteiro. Acontece na quinta, sexta-feira ali. Na sexta-feira a gente tem o discurso do Powell, então o mercado vai ficar com a lupa, olhando no detalhe. Lembrando que em 2022 foi quando o Powell falou que a gente ia precisar de taxas mais altas por mais tempo, derrubou a bolsa naquele dia. A gente sabe que isso pode movimentar bastante as expectativas. As expectativas agora elas se concentram que realmente nós teremos o corte de juros agora em setembro. A perspectiva majoritária é de que será um corte de 25 pontos base. E isso deve ficar eu acredito que deve ficar um pouco estável durante a semana. Mas na sexta-feira, a depender do discurso do Powell, a gente pode ter uma movimentação sim. Também destaque para o discurso do BOJ, né? Então, é bastante importante, o mercado bastante de olho nos próximos passos do Banco Central do Japão, também vai discursar na sexta-feira e pode movimentar bastante o Yen, que tem impacto no DXY e no câmbio. Passando aqui para a nossa próxima notícia internacional agora, Goldman Sachs reduz as probabilidades de recessão nos Estados Unidos após os dados bons da semana passada. Exatamente, depois de aumentar no início da semana a probabilidade de recessão de 15 para 25, a gente teve aí dados positivos referente ao mercado de trabalho americano, mas também vendas no varejo, trouxeram aí um ânimo, uma calmaria aí para o mercado, então voltou a reduzir aí para 25%. A gente vê essa narrativa de recessão não completamente fora, mas perdendo bastante essa força, como o Gabriel falou, ainda o mercado já precifica majoritariamente um corte de 0,25 basis points para setembro, mas também as curvas, novembro e dezembro também estão aumentando cada vez mais a probabilidade de corte. Então, a gente sabe, quando o Goldman faz algum anúncio, né, referente a ações ou até mesmo essa questão de recessão, sempre traz alguma movimentação para o mercado. O mercado acabou, inclusive, respondendo bastante positivamente. O mercado acionário teve um dia bem positivo. Agora falando de ouro, tá, pessoal? Ouro é negociado perto da marca histórica de $2.500. Exatamente, ouro encostando nesse patamar psicológico muito importante. A gente sabe a importância dos números redondos, né? Realmente chegando nesse patamar dos 2.500 e vai muito ao encontro aqui. As motivações que proporcionaram esse aumento do preço vai muito ao encontro da nossa tese, que a gente já comenta aqui há mais de um ano. A gente comenta dessa tese do ouro, que basicamente ela tende a se fortalecer por dois motivos. Compras massivas dos bancos centrais, a gente já falou sobre isso aqui também. Preocupações geopolíticas motivaram a compra de diversos bancos centrais, especialmente o Banco Central da China, a comprar ouro. Isso a gente sabe que tem uma pressão do preço. E também a possibilidade de corte de juros do Fed. Isso impulsiona o preço do ouro. Porque o dinheiro alocado para ativos mais seguros, ele concorre. Quando você tem o título do Tesouro Americano em patamares muito altos, ele concorre com o ouro. Então, agora que a gente tem uma diminuição do rendimento do título do Tesouro de 10 anos, a gente tem uma migração aqui para commodity, sustentando esses preços mais altos. E por falar em commodity, aqui tem um gráfico rapidinho sobre esse preço, na evolução, chegando nesse patamar de $2.500 a onça Troy. E por falar em commodities, agora sim, queda do preço de petróleo mantém o Brent abaixo dos $80. A China, né, que é a maior importadora do mercado, ela faz preço nessa questão devido à sua demanda mais fraca, né? Os dados de quinta-feira que a gente teve na semana passada referentes à parte de consumo por parte dos chineses, mostrando que realmente não é de hoje que essa demanda vem se enfraquecendo, mesmo aí com os estímulos aí de Pequim. Isso acabou também trazendo um contraponto aí para essa parte da cotação do petróleo. Então, na sexta-feira a gente teve uma queda não só do petróleo Brent, mas também do WTI próximo aí de 2%. O que fez um contrapeso foi justamente esses dados mais positivos aí vindo dos Estados Unidos. Se essa narrativa de recessão dos Estados Unidos continuasse, talvez a gente também tivesse uma pressão um pouco mais compradora aí nesse petróleo, tá, pessoal? Então, esses são os destaques aí para a parte aí do petróleo. E já iniciando, então, as notícias nacionais, falando um pouquinho do nosso Banco Central, né? Então, num tom mais duro e atividade forte, reforçam a aposta em uma Selic um pouco mais alta. Exatamente, a gente já vê a curva de juros precificando alta nas próximas reuniões. A gente tem aqui até as opções de Copom, que está 70-30. 30% acredita numa manutenção da Selic na próxima reunião e 70% do mercado já aposta numa possível alta da Selic por essas dinâmicas que a gente já comentou. A gente tem uma atividade econômica mais forte, a gente teve o BCBR muito forte na semana passada, agora há pouco saiu o Boletim Focus com uma revisão do PIB para cima e a gente tem uma expectativa de inflação mais alta para 2024. Por mais que de 2025 a gente tenha tido agora no Boletim Focus uma revisão para baixo, ainda está acima da meta do Banco Central, né, dentro do teto, mas acima da meta. Então, bastante de olho, o mercado bastante de olho nessas variáveis,
precificando aqui uma alta de juros, e esse tom coeso que a gente tem de várias autoridades monetárias aqui do Banco Central contribuindo para essa precificação na curva de juros. Passando agora para a nossa última notícia nacional, Tebet diz que apresentará medidas estruturantes para cortar os gastos no orçamento de 2026. Ela falou isso em uma entrevista na sexta-feira, falou que ela está trabalhando aí para buscar essas medidas mais estruturais para o orçamento de 26. Ainda não detalhou o que seria isso, quanto seria isso, porque ela quer conversar com o atual presidente primeiro, né, não deixar nada, né, nenhuma ponta solta, quer definir ainda direitinho. Segundo ela, a respeito do orçamento de 2025, aqueles cortes que o governo está olhando por algumas irregularidades, algumas fraudes, aqueles cortes ali de mais ou menos 15 a 25 bilhões, eles devem ser o justo ali, ser o suficiente para o orçamento de 25, mas eles também já estão olhando para o orçamento de 26. Essas medidas elas serão anunciadas ainda no final desse ano, para o início do ano que vem, tá? Lembrando que para 2026 nós temos uma meta aí de superávit de cerca aí de 0,25. Toro Investimentos, uma empresa do Grupo Santander.